Olá a todos e a todas que nos acompanham agora aqui pelas redes no Facebook. Olha, a gente está fazendo uma transmissão ao vivo pelas páginas do PT no Senado, PT na Câmara, além da Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, Comitê Nacional Lula Livre e também do senador Paulo Rocha. Fala para mim, você está meio confuso, né, com tudo isso que está acontecendo essa semana. Não se preocupa, não, é geral. Mas, ó, vou te falar uma coisa. A gente trouxe aqui gente do mais alto gabarito para te explicar tudo o que está acontecendo e mais um pouco, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o habeas corpus analisado ontem pelo ministro Edson Fachin e hoje que foi analisado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E esses dois habeas corpus têm uma série de polêmicas, uma série de detalhes que hoje os nossos especialistas vão explicar para vocês. Bom, a gente está recebendo hoje aqui a Tânia Maria Oliveira, ela que é advogada, integrante da Coordenação Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD, e assessora jurídica do PT no Senado. E também está recebendo aqui o nosso Marquinhos, o Marcos Rogério, advogado e assessor jurídico do PT no Senado também. Boa noite, Tânia. Boa noite, Marcos. É um prazer receber vocês. Muito obrigado pelo tempo que vocês estão disponibilizando aí para a gente explicar, então, para a população como é que está o andamento desses processos no Supremo Tribunal Federal. Começo com você, Tânia. Primeiramente, então, boa noite. Vamos começar do início, Tânia. Dá um panorama para a gente de como começaram essas ações e explica sobre aquele habeas corpus aprovado ontem pelo ministro Fachin. E por que, afinal, que ele gerou tanta discussão? Ok, vamos lá, né? Boa noite, Carlos. Boa noite, Marquinho. Boa noite para o pessoal que nos acompanha aí pela liderança do PT no Senado, pelo Comitê Lula Livre. Também sou da executiva do Comitê Lula Livre e a turma da BJD. Dias de luta e dias de glória, né, minha gente? Então, vamos lá. Que bom que a gente está aqui para poder conversar um pouco sobre o que está acontecendo, esse turbilhão de coisas que estão acontecendo que realmente causam muita confusão. É difícil de acompanhar. Nossa missão aqui, eu acho que é um pouco traduzir um pouco o juridiquês, né, o que está acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal. As pessoas perguntam geralmente, já estão julgando Lula, o Lula é culpado, ele é inocente nesse julgamento, o que está acontecendo? Bom, o processo é uma coisa chata, né, gente? O processo penal é mais chato ainda, mas a gente vai tentar aqui fazer um bate-bola para ver se a gente consegue dialogar um pouco. Desde o começo da Operação Lava Jato, a defesa do ex-presidente Lula apresentou vários recursos para mostrar que o presidente Lula é inocente. Recursos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, recursos no Superior Tribunal de Justiça, recursos no Supremo Tribunal Federal. Além desses recursos, das ações penais, a defesa do ex-presidente Lula entrou também com vários habeas corpus. Habeas corpus é aquela ação judicial que tem o objetivo de proteger a liberdade de locomoção por ameaça ou abuso de poder, né? Então, a defesa do ex-presidente Lula entrou com vários habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, alegando várias nulidades nas ações penais que ele era acusado. Nulidade, então, são as coisas que impedem que o processo principal ande, porque existe algum vício que impede que o processo ande, algum erro que seja fatal, né? Então, o ministro Edson Fachin, ele é o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Ele recebe todos os processos e relata os processos. E profere uma decisão e submete a um colegiado, que pode ser a segunda turma, onde as ações da Lava Jato são julgadas, ou pode ser o plenário. O habeas corpus que ele decidiu ontem, o habeas corpus 193726, é o habeas corpus em que a defesa do ex-presidente Lula alegava a incompetência do juiz Sérgio Moro para julgar o ex-presidente Lula. Incompetência, gente, em direito, não tem o mesmo significado na gramática, não. O juiz incompetente é aquele que não pode julgar aquele processo. Então, por exemplo, alguém entra com um processo contra mim na Justiça do Rio de Janeiro e eu vou lá e digo para o tribunal que eu moro em Brasília. Então, a competência para me julgar seria de um juiz aqui de Brasília, por exemplo. O juiz lá do Rio de Janeiro seria incompetente para me julgar, considerando o critério de residência. Quando o ministro Fachin decidiu ontem que o Moro era incompetente para julgar todas as ações contra o ex-presidente Lula, ele anulou, então, todos os atos decisórios praticados pelo Moro. Isso foi ontem.
Depois a gente fala desse negócio de atos decisórios e atos declaratórios, porque esse negócio também deu uma grande confusão aí, né? Desse negócio do que o juiz de Brasília aqui vai fazer, se ele vai aceitar a prova que o Moro fez e parar o que pode e o que não pode. Vamos deixar para outro momento que isso é mais detalhado, tá? Mas o que ele fez foi isso. Então, o Supremo decidiu isso ontem, o ministro Fachin decidiu ontem. O que a segunda turma estava decidindo hoje é outro habeas corpus, que de uma outra nulidade, que é o habeas corpus da suspeição do juiz, onde a defesa do ex-presidente Lula prova que o Moro agiu com total parcialidade, né? E tem uma vedação constitucional, né, sobre a imparcialidade do juiz. Então, o que acontece é que, quando o Fachin decidiu ontem um dos habeas corpus, ele disse que os outros perderam o objeto, ou seja, tinham que ser arquivados, né? Inclusive esse de hoje. E aí o que aconteceu, para explicar a confusão que você me pergunta, Carlos, é que o Gilmar Mendes levou mesmo assim. O ministro Gilmar Mendes é o presidente da segunda turma, onde o habeas corpus já vinha sendo julgado desde 2018. Ele levou mesmo assim para a turma e deu continuidade ao julgamento, que começou lá em 2018. E eles fizeram um julgamento, então, entre os ministros para saber quem concordava que o julgamento deveria prosseguir, e foi o resultado de 4-1. Quando eles foram para julgar o mérito, foi proferido, então, o voto do ministro Gilmar Mendes, que estava com o processo. O ministro Fachin e a ministra Carmen Lúcia já tinham votado lá em 2018, então votaram hoje o ministro Gilmar Mendes e Lewandowski, que ficou 2-2. Falta votar o ministro Cássio, pediu vista, né? E o processo fica com ele, então, até que ele devolva e vota. E a ministra Carmen Lúcia que deu sinalização de que vai votar novamente. Portanto, a ideia é que reveja o voto, né? Tem uma grande especulação agora sobre o voto dela. O panorama é esse. Vou deixar o resto para o debate, para o Marcos, para as perguntas e para a gente discutir, encerrando com a frase muito repetida hoje pelo ministro Gilmar Mendes, que nós repetimos várias vezes na BJD, durante a campanha Moro Mente, que nós fizemos de forma muito incrível em 2019, que foi: não se combate crimes cometendo crimes. Vamos lá para o debate. Tudo bem, Tânia. Agora eu vou passar, então, a palavra para o nosso companheiro Marcos. Ô, Marcos, eu já quero começar contigo. Você me explicando, por favor, por que é que o ministro Fachin, afirmou que o juiz que vai pegar o caso do Lula aqui em Brasília, ele não pode aproveitar os atos instrutórios. Ele pode aproveitar os atos instrutórios, perdão. O que significa isso? Está todo mundo ainda muito perdido, porque como isso veio de surpresa, essa decisão do ministro, inclusive ontem até o próprio partido e o presidente foram pegos de surpresa. Como é o trâmite agora desse habeas corpus do ministro Fachin? Perfeito. Muito boa noite, Carlos. Muito boa noite, Tânia Oliveira, essa brilhante jurista que tem dado uma contribuição muito decisiva para o Brasil, especialmente no tema do enfrentamento aí à Lava Jato. Quero saudar você, Carlos, em seu nome, toda a comunicação aí do Senado, liderado pela competente Thaís Oliveira, e dizer que é confuso mesmo, né? Eu acho que o julgamento de ontem, a decisão de ontem do ministro Fachin e hoje os votos que foram proferidos hoje no HC impetrado pela defesa do Lula, elas produzem duas certezas. O primeiro, reconhecido pelo próprio ministro Fachin, que ninguém pode dizer que é adversário da Lava Jato, muito pelo contrário, é um ministro fiador aí da Lava Jato, tem sido um ministro defensor incansável da Lava Jato, mesmo diante de ilegalidades praticadas pela Lava Jato, mas ontem ele disse: a Lava Jato e o Sérgio Moro erraram, e erraram feio, porque iniciaram um processo jurídico lá em Curitiba, quando, na verdade, isso não poderia ter acontecido em Curitiba. Isso deveria ter acontecido em Brasília. E, ao reconhecer isso, o ministro Fachin, que é, repito, um defensor, tem sido um defensor inveterado da Lava Jato, ele diz: esse erro é tão crasso, é tão determinante, que eu anulo todos os processos, na verdade, eu anulo todos os atos e decisões que foram perpetrados pelo juiz lá em Curitiba, na 13ª Vara. Então, o julgamento de ontem, ele representa em si um carimbo muito forte de que a Lava Jato cometeu erros.
Ontem o ministro diz, esses erros foram erros processuais, e erros processuais gravíssimos, a ponto do ministro anular as ações e as decisões anteriores. Hoje, no julgamento de hoje, os dois ministros que apresentaram o voto hoje, eles disseram os erros da Lava Jato não foram só erros processuais, são erros de outra natureza, muito mais graves, porque o juiz, o Sérgio Moro, ele assumiu uma postura de adversário político do então acusado, o ex-presidente Lula. Então, na condição de adversário político, de alguém que tem lado, de alguém que não se coloca numa posição de imparcialidade, ele não poderia ser o juiz que ia produzir as provas do processo da Lava Jato e nem, muito menos, condenar o presidente Lula. Então, é importante ficar claro isso. Tanto ontem como hoje, o Supremo ele reconhece uma tese que a ABJD, aqui nesse momento representado pela Tânia Oliveira, e a defesa do presidente Lula, especialmente a defesa do presidente Lula, uma competente defesa do ponto de vista processual, técnico, tem afirmado desde sempre. O ministro Moro não é um juiz. Ele é um agente político que, no caso concreto, tem se mostrado fiel a isso. E este agente político está sendo julgado perante a segunda turma, e foi o que aconteceu hoje. Já tem 2 votos favoráveis ao reconhecimento da parcialidade do ministro Moro. E aí vem a sua pergunta, Carlos. Estiquei, mas vou nela. O ministro Fachin ele anulou os processos lá em Curitiba e remeteu esses processos para Brasília. Eles poderão ser distribuídos aqui em Brasília para a 10ª Vara Federal ou para a 12ª, que são 2 juízes federais aqui que acompanham as questões criminais, e aqui o juiz vai ter que começar do zero, ou seja, ele vai ter que analisar a denúncia, se ela será ou não recebida. E se ela for recebida, aí diz o ministro Fachin que, ao receber a denúncia, o juiz poderá avaliar se essas provas serão ou não utilizadas. Agora, se a gente junta a decisão de ontem com a decisão de hoje, nenhum juiz, em sã consciência, ia tomar como verdadeiras as provas produzidas num processo tão viciado como esse. E é importante frisar, relembrar aqui um pedaço do voto do ministro Lewandowski no dia de hoje. Ele diz: o juiz tem que ser imparcial, mas o Ministério Público também não pode ser como foi um agente político de um processo como esse. O Ministério Público também tem que agir tecnicamente, com distância, para avaliar se tem ou não crime. Então, no processo de análise da denúncia, também vai ser analisado aqui em Brasília, evidentemente, esta parcialidade. Mais do que isso, essa militância política mesmo que a Operação Lava Jato, lá em Curitiba, realizou. Seja na sua etapa, lamentavelmente, policial. Quem não se lembra da delegada Érica Marena forjando um depoimento que não existiu, seja na etapa do Ministério Público, aí sob a coordenação do Delanhol, que se referiam ao presidente Lula como Nine, em referência ao fato de que ele ter tido um acidente e ter perdido um dedo, ter apenas 9 dedos, isso já mostra a parcialidade do Ministério Público, seja em relação ao juiz Sérgio Moro, que é um militante que fez de tudo para tirar o presidente Lula da disputa de 2018 e não bastasse isso, se beneficiou com essa saída do Lula ao virar ministro do Bolsonaro. Então, é realmente um caso escandaloso do ponto de vista judicial. Perfeito, Marcos. Eu quero aproveitar e agradecer a audiência de todos e todas que estão agora aqui nos acompanhando então pelas redes sociais. Olha, a gente está com uma audiência bem legal, mas vamos continuar. Compartilha, curte, comenta. Está com alguma dúvida? Pode deixar aí nos comentários que a gente vai passar para o nosso time de especialistas aqui, tá bom? Tânia, é o seguinte, isso o que o Marcos acabou de falar é muito importante. Um dos pontos que foi mais criticado, que tem sido mais criticado em relação ao julgamento do ex-presidente Lula, é exatamente sobre a parcialidade que o caso foi conduzido. E aí, hoje, durante a sessão da segunda turma, tanto o presidente da segunda turma, o Gilmar Mendes, quanto o ministro Lewandowski, eles citaram a parcialidade do caso feito tanto por procuradores, o juiz do caso, e até mesmo a imprensa, dizendo que a colocação que foi feita foi já de condenação
do ex-presidente Lula e, no caso, todo o processo ele teria sido, então, na verdade, mais um circo midiático do que propriamente um julgamento. A partir disso, dessas avaliações que foram feitas hoje, como você avalia as falas hoje, então, da sessão da segunda turma? Como você avalia que foi a sessão de hoje? Bom, vamos lá. O Lênin Streck, esse grande jurista, muito citado hoje no julgamento até, né, pelo ministro Gilmar Mendes e pelo ministro Lewandowski, né? Ele tem umas tiradas engraçadas que ele fala assim, como é que o julgamento do ex-presidente Lula pelo juiz Sérgio Moro foi aquela coisa de você, primeiro você atira a flecha, depois você marca lá o alvo, né? Antes você já atira a flecha, depois você marca o entorno, o que seria o alvo, né? Uma coisa já pré-definida, que é a teoria mesmo do direito penal do inimigo, que é uma teoria que é desenvolvida há algum tempo, né? E tratada por vários juristas dentro e fora do Brasil, né? O processo de lawfare, que é a perseguição, o uso dos aparelhos mesmo, do sistema para perseguir alguém, né? Que foi muito aperfeiçoada no Brasil a partir das discussões trazidas, inclusive, pelo Cristiano Zanin e pela Valesca Teixeira, durante já os processos da Lava Jato, né? O mérito deles é o aprofundamento dessa discussão aqui no Brasil. Acho que os debates hoje eles foram absolutamente relevantes, né? O Marcos já adianta isso de certa forma, aí, como que as falas dos ministros, os fundamentos todos utilizados hoje nos votos, eles mostram que a Lava Jato foi uma grande montagem, uma engrenagem montada efetivamente sob a roupagem de combate à corrupção para perseguir determinadas pessoas. Eu queria retomar só um ponto que teve também na fala do Marquinho, que é sobre essa questão do aproveitamento dos atos, que eu acho que é bem importante a gente falar bastante disso até hoje, porque as pessoas ficaram realmente, eu diria, confusas e marcadas por esse debate, porque teve muita coisa sobre isso na imprensa. A gente tem o artigo 567 do Código de Processo Penal, ele fala o seguinte: a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a sua nulidade, ser remetido ao juiz competente. Significa dizer o seguinte: nós temos dois tipos de atos no processo, eu falei isso na primeira fala, né? Os decisórios e os atos instrutórios. Decisórios são as decisões que o juiz profere, né? O juiz sentencia, o juiz decide, dá várias decisões durante o curso do processo. E os atos instrutórios é, por exemplo, a coleta de provas. Agora, dizer que a incompetência do juiz foi decretada ontem anula somente os atos decisórios, foi por isso que o Fachin disse lá que o juiz que receber aqui vai analisar os atos instrutórios, ou seja, vai saber o que aproveita ou não. Mas isso primeiro tem um equívoco até na interpretação, porque não são todas as incompetências, aí tem toda uma discussão de incompetência relativa, blá, 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 que deixa de anular os atos instrutórios também. Esse é um primeiro problema. O problema fatal mesmo, que o Marcos já colocou de alguma forma aqui, quando o juiz aqui em Brasília, imagino que seja da 12ª vara, lá o Marcos Vinícius, mas ele tem razão, tem também a 10ª vara, tratou de alguns processos em alguma medida, quando ele for receber um pedido aqui, uma denúncia feita pelo Ministério Público, aquela peça que o Ministério Público apresenta e diga, olha, quero que esse cidadão seja julgado, se vier nesse pacote o pedido de aproveitamento de tudo aquilo que foi produzido pelo Sérgio Moro lá na fase instrutória em Curitiba, ele não pode, é muito importante deixar isso claro, ele não pode aproveitar. Sabe por quê? Porque tem um debate que antecede esse debate de aproveitamento de atos instrutórios, que é exatamente o debate da parcialidade do juiz. E juiz parcial, a parcialidade não admite que se aproveite absolutamente nada, não existe nem qualquer discussão a respeito disso. Juiz parcial é parcial para todos os atos do processo. Então, não existe qualquer tipo ou possibilidade de aproveitamento do que quer que seja. Exatamente porque existe um debate que antecede esse debate de ontem de incompetência, que é o debate de hoje de suspeição. Então, os votos hoje eles foram muito impactantes, muito impactantes. Eles trouxeram
além da leitura com interpretação dos diversos diálogos produzidos aí e revelados na reclamação constitucional, que também está no Supremo Tribunal Federal, lá de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, eles analisaram o que é o impacto, né, da Operação Lava Jato e dessa farsa que foi montada sobre a roupagem de processo penal para o próprio judiciário brasileiro, para o próprio sistema de justiça. O que seria o impacto? E eles perguntaram várias vezes, até quando? Até quando? E o que falta, afinal de contas, para a gente decretar o fim disso e julgar e dizer que houve um julgamento completamente ilegal? Então, achei que o julgamento de hoje foi muito relevante, foi muito impactante, uma pena que não foi concluído hoje, mas eu sou das que tenho fé que vai ser concluído a bom termo e em bom tempo. A gente vai falar, inclusive, sobre essa questão aí de terminar o julgamento daqui a pouquinho, mas antes, quero já abrir aqui para as perguntas dos internautas, porque são várias. Nossa, a pessoa está com muita dúvida. E olha, não são só vocês não, viu? O lado de cá também dos jornalistas, a comunicação também, e é bom que vai ajudar aí a esclarecer vários pontos. Uma das dúvidas que eu sempre tive em relação, não, desde ontem que eu estou com essa dúvida, é por que o caso ele foi remetido para a Justiça de Brasília e não de São Paulo, dos habeas corpus, onde teve início a questão da busca do caso sobre o triplex e o sítio de Atibaia. Todos esses casos eram em São Paulo. Esses casos, inclusive, foram tirados da Justiça de São Paulo e jogados para a de Curitiba. Então, por que não foi para São Paulo? Essa pergunta foi feita pelo nosso companheiro Franzé Ribeiro. Um abraço, Franzé. Tudo de bom para você. Marquinhos, eu queria que você respondesse, então, para a gente essa pergunta. Na verdade, as investigações envolvendo o presidente Lula, elas ocorreram em Curitiba, em São Paulo, no Rio, mas a Justiça Federal aqui de Brasília, ela iniciou esse processo muito, muito antes, e daí porque vem para cá. Agora, você fez perguntas, né, Carlos, de maneira muito sobre o julgamento, como é que vai ser, como vai se dar. Eu acho que o mundo jurídico como um todo está de olhos muito voltados para o Supremo Tribunal Federal. A Tânia Oliveira, ela menciona de maneira muito, muito forte a ideia de que era importante o julgamento ter sido concluído hoje. Eu concordo plenamente com ela. Até se especula, né? Por que será que o ministro Cássio Nunes pediu vista? Eu tenho visto nas redes sociais as pessoas dizendo parece que no intervalo lá entre o voto do ministro Gilmar Mendes e o cafezinho, ele foi muito pressionado, teria recebido, inclusive, uma ligação do presidente Bolsonaro, que foi ele que indicou. Tem uma série de especulação aqui. Mas os argumentos que ele utilizou para justificar seu pedido de vista são argumentos muito razoáveis. Ele foi nomeado juiz da Suprema Corte Brasileira muito recentemente, não teve ainda a oportunidade de analisar o processo e certamente o faria se tivesse. O ministro Cássio Nunes tem se revelado um ministro muito técnico, né? Preocupado com o processo em si, com os atos do processo em si. Eu acho que esse certamente foi a principal razão. Talvez, apenas pensando alto, talvez o ministro também tenha, com seu pedido de vista, criado uma oportunidade para que o plenário do Senado, plenário do Supremo, para que o plenário do Supremo possa avaliar a decisão do ministro Fachin ocorrida ontem. Então, o ministro Fachin, ele deu a liminar no habeas corpus, quando tira de Curitiba e joga para Brasília. Essa liminar, ela já vale. Então, hoje, especificamente, já está valendo isso. Os processos, Curitiba tem que enviar para Brasília os processos envolvendo o ex-presidente Lula. Todos os processos, inclusive, envolvendo o ex-presidente Lula. Mas essa decisão do ministro pode chegar ao plenário do Supremo de duas formas. Por meio de um recurso da Procuradoria-Geral da República ou, eventualmente, por ato próprio. E o regimento interno prevê, lá no artigo 6º, que ele pode, de ofício, pedir a oitiva do plenário nesses casos, ele o fez. Então, o presidente Fux
aceitou essa solicitação do relator, ministro Fachin, para que a decisão de ontem fosse submetida ao plenário do Supremo. Então, eventualmente, o ministro Cássio, além desse argumento, que eu acho que é muito verdadeiro, de que ele chegou agora, precisa conhecer profundamente o processo, um voto dessa envergadura não pode ser dado assodadamente, uma das consequências, né, do seu pedido de vista é oportunizar ao plenário enfrentar o debate, enfrentar esse tema. Ou seja, para que saia, digamos, de uma decisão monocrática do ministro, no caso do ministro Fachin, em relação à competência, e saia também de uma decisão de um colegiado, que seria a segunda turma, e o tema seja tratado pelo conjunto dos ministros do STF no plenário. Evidentemente que hoje a segunda turma decidiu que, faça chuva ou faça sol, ela vai decidir sobre o HC, que trata da suspeição do ministro Moro. Mas, evidentemente, que a decisão de hoje pode ser ajustada se, eventualmente, o plenário do Supremo assim o decidir. A tendência, né, minha opinião parcial, aqui preliminar, na verdade, é que o plenário do Supremo tende a ratificar o voto do ministro Fachin, ou seja, reconhecendo pelo conjunto dos ministros que, de fato, Curitiba não jamais poderia ter processado e condenado o presidente Lula, que isso, se fosse acontecer, teria que ser feito por Brasília. Ou seja, a tendência é que o plenário do Supremo carimbe novamente este rótulo de que a Lava Jato errou, e errou feio processualmente. Mas um dos grandes debates que vai se dar lá em plenário é se o julgamento sobre a parcialidade do ministro Moro vai continuar ou não perante a segunda turma. Então, em relação à competência, eu acho que o plenário vai ratificar. A discussão é se o plenário vai autorizar a segunda turma, que é um órgão composto por 5 ministros, o plenário é composto por 11, né? Se vai autorizar a segunda turma seguir julgando a parcialidade do ministro Moro. E eu, particularmente, entendo que seria muito importante que isso acontecesse. Porque, independente da competência ou não, o processo vai ser transferido para Brasília com uma série de provas. E essas provas foram produzidas por um juiz visivelmente e claramente parcial. O reconhecimento da parcialidade do ministro Moro certamente impedirá que essas provas produzidas de forma ilegal sejam aproveitadas aqui em Brasília. Perfeito, Marcos. Aproveitando, a gente está falando de parcialidade, tem uma pergunta aqui da Nádia Campos. Olha, Tânia, não sou eu, a Nádia Campos está te perguntando aqui, vamos colocar na saia justa, não. Mas é o seguinte, ela quer saber por que só agora estão reconhecendo essa parcialidade, com esse julgamento já tendo ocorrido há tanto tempo. Quero dizer para a Nádia, agora eu estou aqui para responder pergunta jurídica. Colocar saia justa aqui de questão política não vai rolar, não. Olha, acho que, às vezes, o tempo também ajuda, apesar de ficarmos com ele indignados, né? Veja só, eu tenho muita clareza que, se esse julgamento tivesse se processado em 2018, o resultado seria um, e ele sendo processado agora, o resultado tende a ser outro, né? Você tinha, naquele momento histórico, uma Lava Jato completamente fortalecida, a gente não tinha vazamento de diálogos, a gente não tinha... a defesa do ex-presidente Lula entrou com esse habeas corpus em novembro de 2018, quando ele aceita o cargo de ministro de Jair Bolsonaro. Nós não tínhamos vaza-jato, nós tínhamos um Moro completamente incensado pela mídia, né? Com essa roupagem de herói nacional, a força-tarefa, esses caras eram os garotos globais, assim, e mais populares do que o próprio, então, candidato Jair Bolsonaro, né? Então, a tendência é que o julgamento tivesse um caminho, tanto é que os dois votos proferidos naquele momento, que estão valendo até hoje, foram pelo não conhecimento do habeas corpus, do Fachin e da ministra Carmen Lúcia, e hoje existe toda uma discussão sobre enquadramento, inclusive modificação e tal, e a gente teve durante todo o tempo a incerteza sobre o voto do decano, que acabou aposentando sem que o julgamento fosse colocado, que era o ministro Celso de Mello. Então, eu vou responder de uma forma
o seguinte, infelizmente, realmente, 2 anos para julgar, mais de 2 anos para julgar, né? 2 anos em novembro, dezembro, 2 anos e 4 meses, é isso? 2 anos e 4 meses, gente. É inacreditável que o habeas corpus demore tanto a ser julgado, né? No entanto, considerando o tempo histórico, e a pergunta se remete a isso, acabou sendo bom que ele não tenha sido julgado antes, porque o tempo trouxe as provas contundentes, muito mais do que as provas que são reais e que já estavam, sim, nos processos, porque foram levados pela defesa do ex-presidente Lula. Todas essas provas sempre estiveram nos processos, mas nós tivemos as provas que são a cereja do bolo, né? As gravações, como disse hoje o ministro Lewandowski, porque por mais que tenha a história da prova é ilegal, porque foi conseguida pelo hacker e tal, mas hoje eles se basearam totalmente nessas provas durante o julgamento. Não tem como correr disso. O ministro Lewandowski chega a falar assim, ainda que eles contestem se ele não lembra se disse aquilo, tem áudio, tá? A voz dele lá dizendo, não tem como contestar isso. Então, nesse caso, a demora, que é sempre lamentável no processo, a gente precisa dizer isso, eu acho que ela veio a favor da justiça, que hoje a gente tem uma condição verdadeira de fazer justiça ao ex-presidente Lula nesse processo, declarando a parcialidade real do ex-juiz Sérgio Moro. Perfeito. Marcos, agora vamos retomar aqui, então, para o julgamento de hoje. A gente tem como prever quando a sessão da segunda turma vai ser retomada? A gente precisa explicar para as pessoas, né? Porque hoje teve essa suspensão e anteriormente teve uma que foi de 2018, só agora em 2021 retomaram. Enfim, isso deve demorar. Como é que deve ser agora os próximos passos? E, principalmente, falando no Cássio, por favor, Marcos, por acaso o voto dele ainda é um enigma para a humanidade? Importantíssimo. A sua pergunta do enigma, na verdade, o voto do ministro, tem a ver com as suas razões de convicção, e ele, de forma muito humilde hoje na sessão de julgamento, disse que a cada voto proferido, a cabeça dele fazia um nó, né? Porque ele não usou essas palavras, ele disse a cada voto proferido são muitas lições que se aprende. E no caso do HC do presidente Lula, tem 2 votos já proferidos, como disse a Tânia Oliveira. Nós temos o voto do ministro Fachin, relator, que foi proferido inclusive em dezembro de 2018, e temos também o primeiro voto da ministra Carmen Lúcia, lá de 2018. Depois, o ministro Gilmar Mendes pede vista, e ele demorou muito tempo para devolver essa vista. Eu acho que, salvo o melhor juízo, foi em junho ou julho de 2019, então foram aí 7, 8 meses, a Tânia pode ajustar essa informação. Então, não há previsão para a devolução do voto do ministro Cássio Nunes. Todavia, eu acho que o sentimento de urgência para que o Brasil possa virar essa página e se reencontrar consigo mesmo é iminente, né? Esse sentimento é generalizado. Então, eu entendo que o ministro Cássio Nunes deve acelerar o passo, para usar uma expressão popular, no sentido de emitir seu voto logo. Eu entendo também, como eu disse, caso eventualmente o ministro esteja preocupado com a pronúncia do plenário do Supremo sobre a decisão do ministro Fachin, que eu já mencionei antes, talvez ele calibre aí o momento de devolver o processo, o HC, né, com o seu voto, à luz do tempo que o plenário do STF vai demorar para avaliar se a decisão do Fachin deve ou não ser mantida. Então, talvez tenha ali um misto aí, uma necessidade efetiva e real de estudo do processo, que eu acho que ele precisa, é um processo muito grande, cheio de variáveis, juntamente com o tempo aí do plenário do Supremo para que avalie isso. Eu, particularmente, espero que não demore muito, porque acho que foi o Rui Barbosa que dizia que justiça tardia não é justiça, senão injustiça, né? E no caso do presidente Lula, isso é muito evidente. Nós estamos falando de um processo jurídico que não deveria ter sido apresentado lá em Curitiba. Um processo que foi conduzido por um juiz imparcial, depoimentos que foram
fraudulentamente incluídos no processo por uma delegada de Polícia Federal, que foi a Érica Marena, já reconhecida por todos. Então, são tantas ilegalidades, que o sofrimento causado ao paciente do habeas corpus, no caso ao ex-presidente da República, é muito grande. Eu não estou falando só do processo da prisão dele, ele ficou mais de 500 dias preso, quase 600 dias preso. Isso em si é um sofrimento muito grande. Mas imagina o sofrimento psíquico, a ansiedade, a dor vivida por ele, pelos familiares, pelos netos, pelas pessoas que estão em torno do presidente Lula. Isso é uma forma de tortura. Quem vive o dilema de um processo penal injusto sabe disso. Então, é um sofrimento muito grande que vem sendo causado a ele pessoalmente, porque às vezes as pessoas se polarizam na disputa política e esquece que do outro lado tem gente, tem um ser humano que acorda, dorme como todo mundo, que tem ansiedades, que sofre, que vive, que sente dor. Nós vivemos de maneira muito... acompanhamos, aí todo mundo pode acompanhar o sofrimento da ex-primeira-dama, Marisa Letícia, que inclusive teve seu quadro de saúde agravado em função desses processos todos. Ou seja, o Brasil precisa se reencontrar com a justiça, nesse caso do presidente Lula. Daí porque eu entendo que é fundamental que esse processo seja concluído rapidamente pelo Supremo Tribunal Federal. Perfeito, Marcos, obrigado. Tânia, ainda sobre a sessão, hoje a gente também teve algumas dúvidas em relação aos casos do ex-presidente Lula que estão sendo julgados, o que vale e o que não vale para as decisões que estão ocorrendo agora no Supremo Tribunal Federal. Pelo que disse o ministro Gilmar Mendes hoje, na sessão da segunda turma, a suspeição do Moro vale só para o caso do triplex. Mas e aí? Vale só para esse caso mesmo? Como vai ser? Mas é claro que não. Vamos lá. O que disse o ministro Gilmar Mendes no final do julgado? Ele disse que a decisão estava sendo proferida, em primeiro lugar, em referência a Luiz Inácio Lula da Silva, significando que não se aplica aos demais réus da Operação Lava Jato, e aquela ação penal que estava, ele deu um número, né, grande, o número da ação penal que se refere ao caso do triplex. O que significa isso? Significa que lá em 2018, quando a defesa do ex-presidente Lula impetrou o habeas corpus, a única condenação, o único processo que havia andado a respeito disso era o caso do triplex. Não havia outro processo andando, portanto, a arguição de suspeição, quer dizer, o pedido de suspeição do Moro referia-se ao caso do triplex. Como é que isso acontece em lugar? A declaração de suspeição, para que as pessoas, ela atinge todos os atos praticados pelo juiz no processo. Não existe um juiz que é suspeito para sentenciar ou não para decidir, ele é suspeito, ponto. Então, não existe um juiz, Sérgio Moro, suspeito por caso do triplex e não suspeito por caso de Atibaia. Não existe. O que acontece é que a declaração ela é feita para o caso do triplex, porque era esse processo que existia lá em 2018, quando eles impetraram o habeas corpus. Como é que isso acontece processualmente? Acontece assim, a declaração acontece de suspeição, incide sobre esse caso, anula-se todos esses casos, e a defesa, às vezes os ministros fazem isso de ofício, mas se não fizerem, inclusive oralmente a defesa pode solicitar o efeito extensivo, uma coisa que chama, é um termo jurídico, mas é fácil de entender, é o efeito extensivo das decisões em habeas corpus, efeito extensivo para todos os casos em que Moro julgou envolvendo Lula, porque não existe a menor possibilidade da declaração de parcialidade em uma ação e não parcialidade em outra ação, porque obviamente ele foi parcial em todas elas. Então, espero que tenha respondido a pergunta. Realmente as pessoas perguntam muito isso, né? Porque criou-se uma confusão, pode atingir esse processo, mas não atinge. Suspeição não, gente. Suspeição é critério objetivo. Um juiz suspeito, ele não pode emitir qualquer decisão em relação a um réu. Nenhuma decisão, nenhum ato. Isso. Finished.
Perfeito, Tânia. Bom, agora a gente está indo para as nossas últimas perguntas. Eu vou já desejando boa noite a vocês, agradecer muito a participação de vocês aqui conosco também. Também, claro, a de todos os espectadores que ficaram com a gente. Mas essas perguntas que vêm agora, elas são bem importantes. Fica aí, porque são boas. Marcos, você faz as suas considerações finais. Se achar que precisa acrescentar mais alguma coisa, agora você pode fazer. Mas tem uma pergunta aqui. Pelo posicionamento hoje da ministra Carmen Lúcia, por favor, não me agrida, não sou eu que estou fazendo a pergunta, ela veio. Dá para chutar que ela ainda pode mudar o voto dela? Antes ela votou pela não suspeição do Moro. Hoje ela deu uns indícios ali de que pode ter uma mudança no voto. Qual é a tua avaliação? Carlos, eu entendo que o processo de convicção de um magistrado, de um juiz, ele é um processo contínuo e permanente. Quando a ministra Carmen Lúcia ela emitiu seu voto lá em 2018, parte das mensagens que vazaram do Telegram, dos membros da Operação Lava Jato, não era de conhecimento público ainda. Então, eu acho que o ministro Gilmar Mendes, inclusive, ele diz no julgamento de hoje que o episódio Lava Jato é o maior julgamento da história do sistema jurídico brasileiro, porque é algo tão escandaloso, tão grande, tão complexo, envolveu tanta gente do Ministério Público, da Polícia Federal, envolveu um magistrado. Pode ser que outros magistrados tenham participado desse circuito. O ministro, inclusive, Gilmar Mendes, deu recados muito claros para o juiz carioca, lá, o Sérgio Bretas, que também tem perpetrado atos muito complicados e ilegais, inclusive. Então, esse escândalo Marcelo, é verdade. Esse escândalo da Lava Jato, ele abalou o sistema judiciário brasileiro. O ministro Fachin, que é um amplo defensor da Lava Jato, não está anulando os processos contra o presidente Lula à toa. Ele também se convenceu ou foi convencido de que, como está, não dá para continuar. Então, quando a defesa do presidente Lula iniciou a construção da tese da parcialidade do ministro, a BJD publicou 2 livros com juristas do Brasil e fora do Brasil, mostrando essa parcialidade. Quando o mundo se convenceu de que há muita ilegalidade nesse processo, os ministros da Suprema Corte também são suscetíveis a isso. Assim como o ministro Fachin foi suscetível ao argumento da incompetência, eu entendo que a ministra Carmen Lúcia também pode passar por um processo de convencimento, e eu acho que esse é o momento que ela está, um momento de reflexão, um momento de construção aí do entendimento sobre o tema. Eu finalizo dizendo que não é trivial um ministro da importância da envergadura do ministro Gilmar Mendes afirmar que esse é um dos maiores escândalos, um dos mais importantes julgamentos da história do sistema judiciário brasileiro. Nós temos um sistema judiciário muito antigo. Desde 1808, quando a família real chega no Brasil, nós temos juízes oficialmente, mas mesmo antes disso, no Império, nós também tínhamos, era o sistema judicial português, mas a gente ainda assim tinha juízes. Depois, com a independência, criamos um efetivo sistema judiciário brasileiro. E dizer que é o mais escandaloso julgamento da sua história, é muito relevante isso. Eu encerro, Carlos, dizendo que a humanidade ela presenciou julgamentos que foram realizados com desrespeito completo das regras processuais e que produziram muitas injustiças. Eu não quero comparar as figuras, mas se nós analisarmos do ponto de vista jurídico o processo envolvendo Jesus de Nazaré, nós vamos perceber que esse processo ocorreu ao arrepio de toda e qualquer norma jurídica. Ele foi acusado sem base, o processo foi fragmentado em 5 tribunais de julgamento, ele não teve garantido a ele o direito de defesa, tudo foi muito enviesado e, lamentavelmente, ele pagou com a sua vida. Nós temos outros casos famosos, o caso da Joana d'Arc, uma menina de 19 anos, que também enfrentou um processo jurídico caótico, que produziu, no final das contas, uma decisão lamentável,
na Semana das Mulheres, aqui do 8 de março, é importante lembrar que o processo jurídico da Joana Dark foi um processo absolutamente enviesado. Da Olga Benário, também um processo lamentável, em que condenou à morte, com a extradição da Olga, uma mulher grávida que foi ali assassinada pelo regime nazista. Então, o Supremo e o Poder Judiciário brasileiro precisam se reencontrar com o seu compromisso de produzir decisões justas. E este é o momento que o Supremo está vivendo. O processo do presidente Lula é um processo absolutamente sem pé e nem cabeça do ponto de vista técnico. Ele produziu decisões até agora absolutamente injustas. Foi imposto ao presidente Lula uma prisão absolutamente ilegal. E reconhecer estes erros nessa altura do campeonato é básico, é fundamental para que o desfecho dessa história seja a completa absolvição do ex-presidente, que tem lutado aí para provar a sua inocência sem que juízes sérios, honestos, decentes possa ouvir. Então, eu espero que o julgamento seja breve no âmbito do Supremo para que o presidente Lula possa efetivamente ser reconhecidamente como reconhecido como inocente. É isso. Perfeito, Marcos. Muito obrigado pela sua participação. E agora, Tânia, suas considerações finais. E uma pergunta aqui que a gente recebeu muito na nossa live. Após a movimentação de todos esses dias, desses 2 dias, o povo quer saber: o presidente Lula pode ser candidato em 2022? Evidentemente, hoje. Gente, a situação do ex-presidente Lula, situação jurídica, falando friamente, sem torcida, hoje é de um cidadão completamente apto a concorrer ao que ele quiser, completamente livre. A situação dele hoje é de, efetivamente, um cidadão livre e portador de todos os seus direitos políticos, né? Por decisão do Supremo Tribunal Federal, no dia de ontem. Eu queria, então, essa resposta está dada. É óbvio que ele pode concorrer. E eu acho que as conclusões dos julgados no Supremo só vão sedimentar essa total liberdade. Finalmente, Lula livre. Né? E falando em Lula livre, e falando, eu queria dizer, fazer das minhas palavras finais, então, aqui uma referência aos meus chamados espaços de fala. E, em primeiro lugar, agradecer a você, Carlos, e agradecer toda a turma da liderança do PT no Senado, esse lugar onde a gente faz do trabalho militância e da militância trabalho todos os dias, que muito me orgulha ser o meu lugar de trabalho, o meu lugar de exercer a minha profissão, né? O meu exercício jurisdicional, na verdade, de assessoria na companhia de pessoas incríveis, né? Colegas, sejam do meio jurídico ou não, e tenho aqui ao meu lado hoje discutindo alguém que além de meu amigo e meu irmão, de uma competência incontestável, né? Dentro e fora da liderança, dentro e fora do Senado Federal, que é o Marcos Rogério. Muito orgulho de estar com você aqui nesse debate e no dia a dia do nosso trabalho, meu querido. Eu queria fazer também uma homenagem aqui à entidade que a gente construiu a partir de 2016, que constituiu como entidade formalmente a partir de 2018 e que teve sempre o debate para denunciar as ilegalidades da Lava Jato, para denunciar a parcialidade do Sérgio Moro como bandeira de frente. A BJD, é verdade, sempre foi uma entidade guerreira nesse processo. Fizemos uma grande campanha nacional em 2019, chamado Morumente, e fizemos o lançamento em todos os estados e vimos denunciando diuturnamente todas as ilegalidades da Operação Lava Jato. Então, a BJD está nessa luta e vai continuar nessa luta. Por último, eu queria falar do Comitê Lula Livre e falar que nós fizemos agora, e aí falar de companheiros do jurídico do Comitê Lula Livre, companheiro Pedro Serrano, Carol Kroner, Marco Aurélio Carvalho, Kenarik Bourgiquian. Nós fizemos, então, agora um manifesto que foi a coisa mais incrível em termos de coleta de assinaturas, né? Claro, com a participação de companheiros do MST, o Igor, né? O próprio companheiro João Paulo. Nós fizemos uma coleta de assinaturas que foi a coisa mais incrível que já fizemos, exatamente para aqui, dizendo para o Supremo:
declare a parcialidade de Moro. Esse manifesto foi assinado, tem mais de 400 personalidades, mas é uma coisa mais incrível, tem de Zeca Pagodinho a Raul Zaffaroni, de Gilberto Gil a Felipe Neto, de Elza Soares a Luigi Ferrajoli. Tem esses 3 exemplos, gente, só para vocês entenderem a grandiosidade de assinaturas que tem nesse manifesto, que é realmente uma coisa incrível. Tudo isso, né, seja na liderança do PT no Senado, na BJD, ou na executiva do Comitê Lula Livre, para dizer que Lula vale a luta. Lula vale a luta. E aí eu queria encerrar com a frase do Gilberto Gil, que já encerrei outras lives, mas que eu gosto muito, acho forte, acho que é quando ele diz assim, a gente vai seguir, vamos seguir, reinventar o espaço, juntos, manter o passo, não ter cansaço, não crer no fim. Beijo. Muito bom, Tânia, muito obrigado. E, pessoal, agradeço muito a participação de todos. A gente pode voltar a qualquer momento depois de um próximo julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o caso. E eu queria encerrar com uma pergunta da Thelma Mello, que ela é muito forte, porque o ex-presidente Lula ele passou por todo o tipo de situação que se possa imaginar nesses últimos anos. Ele passou por um julgamento no qual ele foi acusado de ser culpado desde o início, aonde a defesa, as provas eram levadas, muitas não eram levadas em conta. Ele passou por esse julgamento em 2 instâncias de uma forma completamente afobada e atrapalhada. Passou por tribunais que não era para ele ter passado, agora, depois de muitos anos, que disse que os locais de julgamento estavam incorretos. Ele ficou 580 dias preso. 580 dias preso. E a pergunta da Thelma é essa daqui. O tempo é senhor da razão, mas quem é que vai devolver o tempo perdido do ex-presidente Lula? Muito obrigado a todos, uma ótima noite e até qualquer momento.